Olá, o nosso trabalho é sobre doença renal crônica, da matéria de patologia clínica veterinária. Vai ser apresentado por mim, Maria Tereza Fontes Bortolã, e juntamente com a Tabata Alves do Prado. Vamos falar mais, né, um pouco mais aprofundado. No caso, ali no sumário, o que é a doença renal crônica, como que ocorre esse processo, quais são as alterações laboratoriais e quais as análises bioquímicas, quais alterações da urinálise, o hemograma da doença renal crônica e a parte de referências. Também deixamos aqui o nosso artigo científico utilizado. E vamos ao próximo slide. Então, o que é a doença renal crônica? Ela é uma enfermidade progressiva, reversível e permanente, que afeta tanto a estrutura quanto a função do rim. Pode afetar até 75%. E ela também é definida por uma perda funcional que dura mais de 3 meses e compromete gravemente as funções metabólicas, endócrinas e excretórias dos animais. E a etiologia, então elas são hereditárias por infecções, intoxicações e doenças glomerulares. Então, pode causar também obstruções urinárias, entre outras. E é muito comum em cães e gatos idosos, mas também pode atingir animais mais jovens. Deixa eu passar. Então, como ocorre esse processo? Então, tem a perda ali dos néfrons, né, diminuir a taxa de filtração glomerular, e ocorre inicialmente em uma fase compensatória, então, como uma progressão contínua. Surge alterações clínicas e laboratoriais, como a gente vai ver nos próximos slides, e as consequências incluem hiperfosfatemia, que no caso é por hiperparatiroidismo secundário, a retenção de ureia e creatina, então síndrome urêmica, a isostenúria, que é a incapacidade da concentração de urina, alterações endócrinas e metabólicas, como já dito anteriormente. Então, o estágio 1 vem sobre a lesão renal sem azotemia, e o estágio 2 a 4 vem com a azotemia leve a severa, com sinais clínicos progressivos. Antes de entrar ali na parte do hemograma, esse foi um caso que foi acompanhado ali na parte do estágio. É um cão mais jovem, então, na verdade, fêmea, maior que, com a idade ali de 6 anos. E ela veio apresentando, como que eu posso dizer, ela veio muito apática, com questões assim, com quadro de diarreia, ela também não estava urinando, entre outros fatores também. Aí a parte laboratorial, vou deixar essa fala mais para a Tabata. Então, É isso. eu vou estar dando continuidade das alterações laboratoriais. Vamos começar pelas alterações mais clássicas encontradas no hemograma, que é a bioquímica da bioquímica sanguínea. Essa paciente ela vinha apresentando um quadro de azotemia, que é caracterizado pelo aumento do nível de ureia e a creatinina no sangue, como a Maria disse anteriormente. No exame de ureia, estava extremamente elevado, com o valor de 474,94 miligramas por decilitro, enquanto que o valor de referência vai até, no máximo, 40 miligramas por decilitro. Esse é um sinal claro da falência renal. No eritrograma, a gente observa uma anemia não regenerativa, normocítica normocrômica,
muito comum em casos de doença renal crônica. Isso ocorre porque o rim ele está comprometido e ele deixa de produzir eritropoetina, que estimula a produção dos glóbulos vermelhos. Daí no segundo slide, Maria, se puder passar, fazendo favor. Só um momento. Aqui a gente vai ver a questão da bioquímica sérica, os exames complementares. Os eletrólitos, eles também podem ficar alterados em pacientes renais. É importante a gente observar a situação como a hipocalcemia, que é mais comum em gato, mas ele também pode vir a acometer cães. A hiperfosfatemia também agrava conforme a doença vai progredindo, além dos distúrbios de sódio, cálcio, que põem em risco de hiponatremia ou a hipocalcemia. A acidose metabólica também é outra alteração comum, que é devido à incapacidade do rim de eliminar os íons de hidrogênio, que pode ser evidenciado pela redução do bicarbonato sérico, que vem agravando o quadro clínico e precisa da correção. Também vai poder ocorrer a hipoalbuminemia por perda de proteína na urina, em alguns casos o aumento do hormônio do PTH, devido a hiperparatireoidismo, secundário à insuficiência renal. Nos exames complementares, que é o SDMA, é um marcador precoce de função renal e pode se elevar antes mesmo da creatinina. Também vamos avaliar as proteínas totais, fazendo gasometria e para confirmar a acidose. E vamos também dosar a vitamina D e a eritropoetina. Se puder passar também um slide, Irma. Agora a gente vai falar sobre os achados na urinálise. Essa cadelinha ela apresentou uma densidade urinária muito diminuída. Ela veio apresentando, né, nesse caso, o valor que apresentou foi de 1.015, que é abaixo do limite de 1.025 para cães, que isso é o indicador de isostenúria, que é a perda da capacidade dos néfrons de concentrar a urina, que é um achado típico na doença renal crônica. A proteína também estava presente, que vem indicando a perda de proteína pela urina, que é prejudicial a longo prazo. Essa perda ela pode ser quantificada através da relação proteína-creatinina urinária, também conhecida como a UPC. O sedimento urinário mostrou os cilindros, além da cristalúria e os sinais de piúria e hematúria, que sugere uma possível infecção urinária associada com o associada. Também viu que o pH urinário estava dentro do esperado, mas é importante lembrar que a acidose metabólica pode deixar a urina mais ácida. Um outro achado também foi a presença de glicosúria, mesmo sem hiperglicemia, que pode indicar uma possível disfunção tubular. Então, todos esses dados, eles vêm reforçando o diagnóstico de doença renal crônica nesse animal, que requer um acompanhamento contínuo e uma abordagem individualizada para cada paciente. Acabou. Só complementando, ela também veio apresentando também além do quadro de diarreia, questão de um pouco de obstrução ali urinária, a questão da alimentação dela estava bem, como que eu posso dizer? Ela estava rejeitando de tudo da alimentação. Então, tivemos que fazer tipo, uma sonda nasogástrica, passar com Nutralife a cada 4 horas. Também a questão... ela também estava em reposição de cálcio, que foi passado pelos néfron.
Então, 24 horas de cálcio, ali de reposição na veia intramuscular. Não, intravenoso, perdão. E tinha que bater o horário certinho. Então, esse não poderia parar nem nada. Ela também estava bem, como que eu posso dizer, bem desidratada. A parte da costela, assim, nossa, dava pra sentir certinho. E é isso, só complementando ali da parte do exame, né, do hemograma e da urinária. Obrigada. Então, daí a parte da síntese adicional, né? Daí vem a parte do diagnóstico. Então, vem um histórico clínico, mais os sinais, né? Como já falado, poliúria, polidipsia, perda de peso. Então, como ela estava, né, com a parte da costela, então ela teve uma perca de peso ali. No exame físico, a avaliação do score de condição corporal e a massa muscular. A pressão arterial sistêmica. Detalhe, essa pressão arterial sistêmica, pelo menos dessa paciente, estava em 230, então estava elevadíssima. Aí foi feito medicação para dar uma baixada também na pressão. Então, durante a madrugada já estabilizou para 180, ainda um pouquinho alta, mas um pouquinho menos ali né, da pressão. Aí, em questão da imagem, um ultrassom renal para detecção de alterações estruturais, biópsia renal em casos específicos. Na parte ali do 4, então, tratamento nutricional, então, uma dieta restrita em fósforo e proteína, enriquecida com ácidos graxos, ômega 3 e vitaminas do complexo B. Então, por isso que ela também estava nessa reposição. A hidratação, então, livre acesso à água, fluidoterapia, estava com Hinder, né, fluidoterapia intravenosa, e ali tem a correção de distúrbio eletrolíticos, então, principalmente potássio e fósforo. Controle de hipertensão, então, antihipertensivos, manejo da anemia, eritropoetina, recombinante, controle da proteinúria, IECA ou ARA, e terapias avançadas, como diálise e, raramente, transplante renal. A parte do prognóstico. Ele é variável, dependendo ali do estágio e da adesão ao tratamento. Diagnóstico e tratamento precoce são essenciais para aumentar a sobrevida e a qualidade de vida também do animal. Aguardar o próximo. Aqui as nossas referências que foi utilizada. No último já tem a parte do artigo científico, então ali o link certinho. E deixa eu ver se ele vai mudar. Aí, obrigada, gente.